Olá, eu sou Emília Escaleira, estou aqui hoje no café na Câmara de Arbitragem. E trouxe dois convidados maravilhosos, tá? Que é do Instituto Mãos que Cantam, que é o Will Pablo, esse aqui, e o Marcelo Gucci. Pode se apresentar. Vou começar pelo Marcelo. Marcelo, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, do seu currículo, dá um breve relato. Primeiramente, é um prazer estar aqui, gratidão pelo convite. Eu sou gestor financeiro, sou MBA em marketing, tenho 3 cursos de teatro, sou pós-graduado em educação de surdos e também em tradução e interpretação de português para Libras. Também sou guia e intérprete para pessoas com surdo-cegueira, porque existe também esse público que são pessoas que têm a surdez e a cegueira também. E um pouco mais, né? Somos cofundadores do Instituto Mãos que Cantam, já há mais de 5 anos aqui no estado de São Paulo, uma escola referência no ensino de língua de sinais e também serviços de tradução e interpretação nível nacional. A gente atende desde institutos federais no Brasil todo até empresas de pequeno e médio porte. Legal, interessante, gente. Fala agora você um pouquinho do seu trabalho. Então, depois desse currículo aqui do meu lado, eu tenho até vergonha, né, de falar. Mas, enfim, eu sou o Will Pablo, eu sou empresário também, como o Marcelo comentou. Nós fundamos o Instituto Mãos que Cantam. O Instituto Mãos que Cantam já tem um trabalho reconhecido, principalmente aqui na cidade de Guarulhos. Nós trabalhamos em foco e em prol da comunidade surda para que nós consigamos garantir a acessibilidade deles, a inclusão principalmente, porque muito fala-se hoje de inclusão, mas nós sabemos que antes da inclusão a gente precisa dar o direito e garantir de fato e de verdade a acessibilidade dos surdos. Então, eu sou empresário, sou pedagogo daqui 8 meses, formado, falta 8 meses, estou contando aí os segundos para terminar essa faculdade, contagem regressiva. Sou influencer digital e também sou aspirante à psicanálise, a psicanalista, também vou me formar. Sou o rei dos cursos, né, Marcelo? Adoro fazer um curso. Interessante. Deixa eu falar um pouquinho, então. Vamos começar com algumas perguntas, né, para poder, assim, ajudar as pessoas a entender um pouco sobre as Libras, sobre as pessoas com deficiência, né, de surdez, tá? Então, qual a importância hoje do estudo da Libra aqui no Brasil, até mesmo para ser utilizado aqui na Câmara de Arbitragem? Você poderia falar sobre isso um pouquinho? O estudo da Libras, ele deveria... estamos lutando cada vez mais para que isso torne-se uma coisa natural, onde as pessoas estudem não porque tem alguém que está mandando, mas sim porque elas se conscientizam de quanto é importante um surdo chegar numa padaria e ele conseguir atendimento, o quanto é importante um farmacêutico conseguir atender um surdo numa farmácia e explicar para ele uma medicação, assim como nós, ouvintes, temos toda uma explicação em cima de um remédio, a posologia do remédio, como toma, os efeitos colaterais, enfim. É muito importante que nós nos conscientizemos de como é fundamental que nós aprendamos esse idioma para que as pessoas surdas sejam de fato incluídas e sintam-se assim como nós. Exatamente. Nas empresas também, às vezes, por conta da lei de cotas, essa questão de inclusão corporativa já deu uma boa melhorada. Porém, as empresas não veem as pessoas com deficiência como um ser humano, como um currículo. Eles olham, é PCD, tem vaga aqui, vamos colocar para cumprir a cota e não tomar multa. Essa é a visão que as empresas têm. Porém, os surdos, falando da nossa realidade, da nossa especialidade, eles são altamente capazes. A única diferença comparado a nós é que eles não escutam, então eles só não conseguem atender o telefone. O resto, responder um e-mail, ser líder, fazer qualquer
função dentro de uma empresa, eles conseguem tranquilamente, basta serem treinados. E para esse treinamento acontecer de forma eficaz, precisa ser na língua deles, acessível em Libras. Então, aí, por exemplo, um surdo, a partir do momento que ele aprende a Libras, e a pessoa também, eu acho que ao seu redor tem esse conhecimento correto, Sim. Ele também pode ser um árbitro daqui da Câmara de Arbitragem. Inclusive, a gente tem aqui, que é um bombeiro, um rapaz que é bombeiro e também é árbitro, e tem, ele, no caso, quando tem algum conflito, ele vem para tentar ajudar as pessoas que são surdas, né, para poder resolver aquele conflito da melhor forma possível. Então, você também poderia estar falando, né, para as pessoas que são surdas ou que estão estudando Libras, para também, se quiserem ser árbitro, pode estar participando aqui com a gente também, né? Sim, com certeza. Na questão do curso de Libras, as pessoas às vezes pensam, seus alunos são surdos. Na verdade, não. Nós ensinamos Libras para os ouvintes, para que os ouvintes entendam a importância do uso dessa língua e consigam se comunicar com os surdos que já sabem a Libras. Entendi. Perfeito. Então, a nossa escola, 99% dos nossos alunos são ouvintes, que tem aí psicólogos, médicos, empresários, advogados, enfim. Qualquer pessoa pode aprender Libras para, como o Will falou agora há pouco, você conseguir atender com qualidade a todas as pessoas, porque no Brasil são 30 milhões de surdos, segundo a OMS de 2014. Essas pessoas são ativas, elas trabalham, elas estudam, fazem faculdade, porque tem intérprete na faculdade, dirigem, porque o Detran obriga as autoescolas a contratarem um intérprete se um surdo quiser tirar a habilitação. E elas estão a todo momento, por toda parte. Basta a gente olhar para o lado e perceber. Porque hoje as pessoas olham muito para o celular, então não vem mais ninguém. Mas se você olhar para o lado, você vai ver muitos surdos por aí. E aqui no Brasil, nós sabemos o quanto nós precisamos de leis para que as coisas aconteçam. Então as pessoas, por exemplo, elas só colocam Libras nas escolas porque tem uma lei ou tem que ter uma lei para obrigar o diretor da escola a contratar um professor de Libras e esse idioma ser ensinado para todo mundo, professores, coordenadores, alunos, enfim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que nós não precisaríamos de uma lei para nós sabermos que ao nosso lado tem pessoas que precisam que nós nos comuniquemos com ela, que é o caso dos surdos. Isso que eu dei um exemplo apenas de padaria, de farmácia, comércio. Certo. Mas você vai em hospitais, Emília, você vai em enfermeiros que ainda não conseguem se comunicar com os surdos, sentem essa dificuldade. Médicos que não conseguem se comunicar. E aí tem gente que fala assim, eu escrevo e ele entende o que eu falo. Mas eu tento fazer leitura labial. Mas, gente, a língua brasileira de sinais, a Libras, ela tem uma estrutura gramatical totalmente diferente da estrutura gramatical do português. A começar que a Libras ela é uma língua visual gestual. E nós utilizamos o espaço para sinalizar. Então, nós utilizamos esse espaço aqui para nós mexermos as mãos e fazer os sinais. Então, ela é uma língua visual. O português é uma língua auditiva. Então, são línguas de extrema diferença. Modalidades diferentes. Modalidades diferentes. E ainda tem a questão que nem nós entendemos a letra do médico. Verdade. Com Como certeza. que o surdo vai entender a letra do médico escrita ali daquele jeito que a gente não consegue entender? E acontece muito com nós ouvintes o quê? Quando chega no médico, passa a medicação errada, às vezes você é alérgico àquela medicação e acaba passando mal, ou dá um diagnóstico errado. Porque eles não conseguem se comunicar, né? Com certeza. Se às vezes acontece até está passando com a gente por algum problema, o médico fala uma coisa, né? E ele entende outra. E aí passa mal, né? Não dá o resultado ou o remédio esperado. Exatamente. E nessa área mesmo de árbitro, de juiz, advocacia, enfim, essa é uma área, por exemplo, que tem muitas palavras que às vezes nem os próprios advogados, na hora ali, se eles não derem uma pesquisada, uma estudada, eles não vão lembrar. Porque são palavras muito específicas. Então, essa é uma área, por exemplo, que
os surdos conhecem poucas palavras, ao menos os surdos que já convivem com pessoas ou trabalham em alguma advocacia como assistente administrativo, ou surdo que é advogado. Nós conhecemos surdos que estudam para ser advogados, mas não é uma realidade nossa ouvinte e do surdo, porque, só para você ter ideia, Emília, na língua portuguesa nós temos 600 mil palavras, já contando palavras de cunho científico. Em média de 400 a 600 mil palavras. O último dicionário feito por um dos maiores linguistas da USP, que é o Capovilla, que foi feito em 2017, lançado, na verdade, esse dicionário, ele tem 13.400 sinais. Meu Deus. Ou seja, temos aí uma disparidade muito grande de uma língua para outra. Ou seja, quando você vai comunicar-se em Libras, você vai ter que usar muitos sinônimos, muitas palavras que tenham uma semelhança com alguma outra, porque não tem a mesma quantidade de palavras que nós temos no português, nós vamos encontrar de sinais na Libras. Entendi. É uma língua nova se comparada ao português. Sim, entendi. E nessa época assim, de pandemia, a gente observa que estão fazendo muitas lives, né? A TV também está utilizando bastante intérprete de Libras, né? E aqui também a gente faz videoconferências, né? O que você indicaria para as pessoas que participam, né, dessas lives, dessas videoconferências, principalmente na área da Câmara de Arbitragem? Seria ideal que tivesse sempre um intérprete para estar participando? Sim, com certeza, porque, primeiro, por direito, que eles têm direito conquistado, a acessibilidade, existem várias leis que garantem isso, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei de Acessibilidade, a Libras é uma língua reconhecida nacionalmente desde 2002, então é até um mito que as pessoas falam, a linguagem dos sinais, não é uma linguagem, é língua. Ela é uma língua no mesmo par das outras, né, com essas especificidades que o Will relatou agora há pouco. Então, todos os meios de comunicação, por lei, têm que ter acessibilidade em Libras, a janela tal, que o pessoal conhece, né, que é aquela janelinha que fica lá, geralmente, antigamente, até antes dessa fase de pandemia e lives, era só em horário político. Sim. E na TV Câmara, por exemplo. Agora, alguns canais já estão começando a abrir espaço, a TV Cultura e a TV Band, por exemplo, já tem essa acessibilidade. Isso é muito importante, porque o surdo precisa ver um jornal e entender o que está acontecendo no mundo, o surdo precisa ver uma novela e se distrair, porque nós vemos, eles também têm que ver. E aí as TVs ainda têm aquele pensamento de colocar só lá, classificação indicativa. E aí deixa lá, esse programa é acessível para, sei lá, 13 anos, 12 anos. E depois, legal, era tudo que eu queria saber, né? A idade permitida para assistir esse filme, essa novela. E depois eu não preciso entender nada do que acontece, porque tem aquele closed caption horrível que ninguém entende. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Voltamos. Eu sou Emília Escaleira, estamos aqui com café, com a Câmara, e estamos com os convidados, o Will, Pablo e o Marcelo Gucci, do Instituto Mãos que Cantam. Vamos continuar com as perguntas, os esclarecimentos que estão sendo fundamentais para essa entrevista. Marcelo ou Will, aí depende, vocês que sabem, um dos dois responderem essa pergunta, que é o que a gente, até eu errei, né, na outra lá. Quais são as dúvidas e erros mais frequentes que nós cometemos, né, quando a gente vai falar de deficiente que é surdo, de Libras e tudo mais? Então, um dos mais graves, que até é uma questão histórica e cultural, é compreensível, mas porém não é aceito, nós nos referimos aos surdos como surdo-mudo. Por quê? Quando nós falamos que o surdo ele é mudo, ou nós falamos, aquele surdo mudo, mudinho, nós estamos, além de ser pejorativo, nós estamos dando uma outra deficiência para a pessoa surda. Por quê? Quando você fala, ali, ó, o surdo mudo,
você está dando uma deficiência que ele não tem. Entendi. Porque uma coisa é a pessoa ser surda, outra coisa é a pessoa ser muda, outra coisa é a pessoa ter as duas deficiências, enfim. Só que o surdo, ele não é mudo. Ele consegue se comunicar com as mãos e ele, se fizer um acompanhamento com o fono, se ele fizer tudo que é recomendável para a pessoa desenvolver a fala, ele consegue se comunicar normalmente, porque o aparelho fonador dele, o aparelho vocal, está preservado. Entendi. O problema da deficiência é apenas no canal auditivo, não tem relação nenhuma com a voz. E nem com o intelecto, Tem né, Marcelo? muitos surdos que falam perfeitamente porque fizeram fono. A gente tem um Entendi. amigo surdo que eu sempre cito ele, que é o Carlos Christian de BH, ele fala 7 idiomas. Nossa. Não tem nem 30 anos e ele fala 7 idiomas com a boca, ele fala. Perfeito. Então, é um mito sobre surdo-mudo. O correto é surdo. Entendi. Bem, no que se refere, assim, a gente está bem preocupado com relação à pandemia também. As máscaras, ela tem dificultado esse processo de falar, no caso, com o surdo, através das libras? O que vocês poderiam dar de dica, até para as pessoas, com relação às máscaras? Porque, às vezes, a pessoa começa a falar, aí percebe que está com a máscara, a pessoa não está identificando o que você está querendo dizer, né? Tem surdos que eles utilizam muito, principalmente os que são DAs, deficiente auditivo. Por quê? Qual é a diferença principal de um deficiente auditivo para um surdo? O deficiente auditivo, geralmente, ele não aceita a língua de sinais, ele não convive na comunidade surda. Então, provavelmente, ele vai utilizar muito a leitura labial para se comunicar, para ser entendido também, compreendido. E aí essas máscaras, que é a que nós estamos mais comumente a vermos por aí, elas não têm, elas tampam totalmente a articulação da boca, você não consegue ver. Então, o ideal é aquelas máscaras transparentes para que o surdo consiga entender aí e fazer uma leitura labial. E isso usado por todos nós. Não é o surdo usar a máscara transparente. Quem tem que usar a máscara transparente são nós, ouvintes. Entendi. Quando a pessoa não sabe se comunicar em libras, ela vai tentar por leitura labial. E aí, se ela estiver num lugar com muita gente, metrô, por exemplo, se acontecer alguma emergência, a pessoa passa mal, como que ela vai se comunicar? Tem que estar usando uma máscara transparente. E aí já fica a dica, porque sempre acontece, mas a máscara transparente embaça e aí ninguém entende nada. É só você lavar com sabonete o plástico, que ele não embaça. Nossa, fica a dica. Que excelente essa dica. Mais uma pergunta. Na sua opinião, o que vocês acham a respeito da acessibilidade para surdos no Brasil, de um conceito geral? Você já tinha comentado referente que você acha essencial que tem que ter nas lives, na parte do setor judiciário, no comercial. Mas, assim, na sua opinião, o que você acha que precisaria mais para ajudar as pessoas surdas? Primeiro, as pessoas, quando forem contratar um intérprete, que tem que ter em tudo, na escola, em todos os lugares que a gente já falou, e onde você imaginar, tem que ter um intérprete lá. Precisa, antes de pegar qualquer pessoa, você sabe Libras, você poderia fazer a comunicação aqui, a interpretação para mim, tal, tem surdos aqui. A primeira coisa é checar o histórico dessa pessoa, o currículo dessa pessoa, o quanto de Libras ela sabe. Porque muita gente acha que falar com as mãos já é intérprete de Libras, e não tem nada a ver. Não é porque nós sabemos o português que todos nós somos tradutores e intérpretes de uma língua para outra. Correto. Então, na Libras acontece muito isso, principalmente ano de eleição, as pessoas querem diminuir o orçamento. Sim. E aí orça com um intérprete profissional, liga lá no Instituto Mãos que Cantam, eu quero fazer um orçamento, a gente passa o valor. Aí a pessoa acha muito caro e aí fala com o vizinho, você não fez um curso de Libras, um basiquinho lá? Você não consegue interpretar? É fácil, 30 segundos, é fácil. Quanto você cobra? Eu faço de graça, porque eu estou treinando, eu preciso aprender, eu preciso evoluir, então eu faço de graça, eu nem cobro. Aí fica aquela porcaria, Sim. ninguém entende nada,
E aí depois você não entende por que os surdos estão reclamando, protestando e tudo mais. Porque não é mexer as mãos que você está sendo intérprete. Uma coisa é você ser comunicador da língua, uma coisa é você ser falante da língua, outra coisa é você dominar as técnicas de tradução e interpretação e ser um profissional intérprete. São dois campos muito distintivos. É igual vir uma pessoa dos Estados Unidos para cá, ela vai primeiro aprender o português. Aprender o português, aí ela vai ver o que ela vai querer ser. Se ela vai querer ser um tradutor, intérprete do inglês para o português, ou se ela vai querer ser um professor de português. Mas antes de tudo, ela precisa ser o quê? Falante da língua. Depois ela é o profissional. E é São isso etapas. que tem essa... é isso que tem essa confusão. As pessoas fazem um curso de Libras básico, intermediário, e já acham que podem sair interpretando. E isso que está o grande problema, o X da questão. Porque os maiores prejudicados são sempre os surdos. Nossa, que interessante, bem complexo, né? Então, eu acho assim que, no meu entender, eu percebo assim que todo mundo deveria fazer o curso de Libras. Exatamente. Concorda? Todos deveriam aprender pelo menos o básico para conseguir mostrar onde fica o banheiro, onde tem água, se a pessoa passa mal, para onde que ela vai, onde fica o ponto de ônibus, se ela ficar perdida aqui no centro de Guarulhos, em qualquer lugar, como que ela faz para se achar? Aliás, eu posso deixar o nosso contato Isso, aqui. eu ia te falar que vocês mudaram, né? Agora vocês estão em novo endereço. Fala tudo sobre o seu projeto. Então, nós temos uma escola de Libras aqui em Guarulhos, onde a nossa matriz fica na rua Mandaguari, número 115, no Jardim Bom Clima, uma travessa da Faria Lima. E nós temos também as nossas redes sociais. O Instagram é @mãosquecantam. O mãos sem um acento tio, Mãos que Cantam. A página do Facebook, Instituto Mãos que Cantam. E o nosso telefone, o WhatsApp, para quem quiser perguntar alguma coisa, é o 951480926. Se quiser fazer aí em Libras, viu, Marcelo? Para o pessoal, pode fazer. Sim. E seria bem interessante até para o pessoal que está nos assistindo, né? Seja de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, eles terem acesso ao seu canal, ao contato de vocês, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não conhecem o seu instituto por falta, às vezes, de informação, de não ter condições, assim, de não ter uma pessoa interpretando, né? Como você falou, para traduzir, se você quiser passar, fica à vontade. Eu vou falar, então, se segura o microfone para mim. Fala, segura o microfone para mim. Aqui, segura para mim que eu vou sinalizar. Desculpa, gente, tá de manhã e eu tô... Sem problemas. O Instituto Mãos que Cantam, ele está localizado aqui em Guarulhos, como eu já falou no endereço, e também temos núcleos no metrô Tucuruvi, em frente à estação de metrô, também em Itaquera, em Santo André e bem pertinho da Paulista, no metrô Paraíso. Então, mandem mensagem, você que não é de Guarulhos, às vezes é de outro lugar. E se você é de outro estado, nós também temos cursos online, nossa plataforma. Temos a nossa plataforma que atende todo o Brasil, tá bom? Entre em contato conosco no 11 95148 0926. Ok, perfeito. E também quem quiser entrar em contato com a Câmara também de Arbitragem para resolver seus conflitos, ó, o Marcelo está falando ali em Libras, tá? Aí vocês também podem entrar em contato com a gente para até fazer os seus contratos, relação de emprego, rescisão contratual, tá bom? Tudo, se vocês quiserem, pode entrar em contato com a Câmara de Arbitragem. E nessa época de eleição é muito importante nós falarmos também para os políticos não colocarem Libras somente nas suas propagandas eleitorais, porque nós sabemos o quanto de surdos nós temos. Aqui em Guarulhos mesmo temos uma média de 54 mil surdos, isso segundo o último censo. Se nós formos puxar agora nesse ano de 2020, com certeza aumentou esse número. Então, eles precisam de acessibilidade nos eventos feitos pela Prefeitura de Guarulhos, de São Paulo. Vai fazer qualquer evento, não importa onde seja e o que seja. Você não sabe se vai ter um surdo ali, por exemplo, vamos falar do Bosque Maia. Vai ter um evento no Bosque Maia aqui em Guarulhos. Você não sabe se vai ter um surdo lá.
coloque o intérprete. É fundamental que tenha o intérprete lá. Então, nós precisamos garantir mesmo a acessibilidade dos surdos em diversos ambientes. E isso não tem que ser só no período da eleição. Isso tem que ser sempre políticas públicas que foquem na acessibilidade dos surdos também. E não só deles, né? De todas as outras deficiências também. Ok. E no caso aqui na Câmara de Arbitragem, se você puder falar, fazer esse favor para a gente, Marcelo, fala que a gente também tem acessibilidade. E tem pessoas, tá, que são intérpretes de Libras e podem estar contribuindo e ajudando vocês. E se vocês quiserem aprender Libras, vá aonde, Marcelo? No Instituto Mãos que Cantam. Ah, perfeito. Vamos encerrando aqui, tá? Esse programa Perfeito. Café com a Câmara. Vamos encerrando aqui esse programa Café com a Câmara. E eu agradeço muito a presença de você, Will, de você, Marcelo. Vocês são super parceiros da Câmara a partir de agora, tá? Então, assim, a gente quer que vocês continuem com essa parceria com a gente. Nós que agradecemos. Com Aliás, certeza. eu que agradeço o convite. Nós viemos falando de você no carro, inclusive, o quanto você é parceiro, o quanto você divulga o nosso trabalho, o carinho que você tem com a gente. E isso não tem preço. Eu acho que tem coisas que o dinheiro não paga. Então, nós que queremos agradecer esse carinho, esse respeito, essa admiração pelo nosso trabalho, e saiba que é super recíproco. Isso aí. Agradeço também o convite. Agradeço o convite e até a próxima, né? Vamos nos encontrar outras vezes aqui, com certeza. Obrigado, pessoal, pela presença de todos.